Olá, estamos de volta, dessa vez para falar de um assunto que está relacionado com a linguagem das artes visuais, tá? Essa aula é uma aula que está destinada para alunos da turma do 6º ano, certo? Então vamos lá. Já que o assunto vai falar de pintura, então sabemos que a pintura está presente na vida dos seres humanos desde muito tempo atrás, né? Ou seja, desde o período da arte rupestre, quando os homens das cavernas já registravam as cenas de seus cotidianos, seus rituais, através do desenho da pintura feita nas paredes e no teto das cavernas, certo? Então nós sabemos que os instrumentos mais básicos para desenvolver uma pintura artística é o pincel, a tinta e a tela, né? Mas olha só, vejam bem, eles não são os únicos materiais. É provável que a gente possa ver também essas pinturas feitas aonde? Nos murais. Né? Elas podem ser feitas aonde? Nos murais, tecidos, madeiras, cerâmicas e assim como em vários locais de uma cidade. Por exemplo, nas ruas, né? Nos muros, nos outdoors, nas residências, tá certo? Então, esses são os locais onde frequentemente a gente vê as mais diversas e variadas formas de pintura, tá certo? Então, olha só, para um artista reproduzir essas obras de artes, geralmente o artista ele tem o quê? Um assunto para retratar, né? Sentimentos a expressar, né? Denúncias a fazer, né? Então, para esses tipos de denúncia, esses tipos de assuntos que eles têm para retratar, a gente pode classificá-lo como o quê? Como temas, né? Então, esses temas apresentam as mais variadas formas, né? Então, os assuntos podem ser diversos, como, por exemplo, cenas da vida, temas de animais, de religião, temas históricos e até sonhos e fantasias, né? São utilizados como tema nas obras artísticas, tá certo? Então, entrando no assunto dos gêneros de pintura, ou seja, dos tipos, das formas como elas se apresentam no nosso dia a dia, nós temos o seguinte, o gênero do retrato, né? O que é esse gênero do retrato, meus queridos? Olha só, ele pode se representar uma ou mais pessoas em alguns retratos. Podemos conhecer características dos indivíduos que viveram há muito tempo atrás. Então, a pintura do retrato tem este papel, né, que é mostrar as características de pessoas que viveram há muito tempo atrás, que não tinham acesso ainda à tecnologia da fotografia, né? Então, cabia a quem o papel de fazer esses retratos, essas imagens através do retrato? O artista, o pintor, não é? Retratava as pessoas que viveram em épocas distintas, tá certo? Então, o retrato tem o papel de quê? De mostrar uma ou um grupo de imagens, certo? É comum te ver nas pinturas artísticas renascentistas, barrocas, uma pessoa retratada ou um grupo de pessoas, né? Tá certo? Então o retrato vem cumprir este papel. Além do retrato, nós temos o autorretrato. O que é o autorretrato, meus queridos? Qual a diferença dele? Já que o retrato ele demonstra a pintura de uma ou um grupo de pessoas, o autorretrato, o artista, ele tem o papel de quê? De se autorretratar. Olha só, muito interessante. Ele mesmo desenha a sua própria imagem na tela, tá certo? Assim nós podemos conhecer como era a característica de tal artista que viveu há tempos atrás, que a gente não sabe como é, ouve muito falar pelo livro, mas não se tem uma ideia de como ele era, né? Da fisionomia física da pessoa. Então, o autorretrato vem cumprir este papel, de mostrar a imagem, de como ele era, que características ele tinha esse artista, tá certo? Então, esse é o gênero chamado autorretrato, correto? Além do retrato, do autorretrato, nós temos as pinturas de paisagens, né? Olha só, a pintura de paisagem representa-se os ambientes externos, como o campo e a cidade, né? Então, qualquer gênero, qualquer
pintura que você vê fora de um âmbito interno, fora de uma sala, fora de um quarto, fora de um outro compartimento, de uma cozinha, fora de uma residência, a gente vai classificar como paisagem, né? Imagens de cidades ou de campo. O que está relacionado com uma imagem de uma cidade, por exemplo? Um monumento histórico, uma casa, uma residência, um prédio, tá certo? Relacionado com a cidade, uma rua bem iluminada. Agora, com relação à paisagem de campo, nós temos, por exemplo, jardins, né, fazendas, igarapés, cachoeiras, né, que retratam cenas da natureza, tá certo? Isso está relacionado com a imagem externa do campo. Perfeito? Tudo entendido? Beleza. Então, além da paisagem, nós temos a pintura religiosa. Olha só, meus queridos, a pintura religiosa é muito importante, ela tinha um objetivo muito grande, que era o seguinte: ensinar e contar histórias de santo e da própria religião. Tá certo? Olha só, meus queridos, que interessante, que curioso é esse gênero de pintura aqui. Esse gênero de pintura ele era muito utilizado, sabe em que período? Na Idade Média, tá? Onde nós temos a imagem da Igreja Católica como uma grande detentora do poder e autonomia, né, religiosa e em alguns momentos políticos também, tá certo? Olha lá, o clero, mais precisamente, que são os padres, diáconos, aquelas figuras da igreja, eles contratavam os pintores, os artistas daquela época, para retratar cenas e imagens de santos relacionadas com a religião. Isso servia para quê? Para educar e ensinar as pessoas as coisas da questão da religião católica, né? Da importância da figura de Deus, da imagem de Deus e de santos também, tá certo? Então tinha o poder de quê? De educar e ensinar os dogmas da igreja, tá certo? Então essa era muito importante. Só naquela época que a pintura religiosa estava presente? Não. Até hoje a gente pode ver imagens de santos, né? A pintura religiosa nunca deixou de existir. Começou na Idade Média, passando pelo Renascimento, pelo Barroco, que ela foi muito constante, muito frequente as pinturas também religiosas, pelo Barroco, renascentista, né? E até a nossa atualidade, tá certo? Passando pela pintura religiosa, nós vamos chegar na pintura histórica. Olha só, pintura histórica diz o seguinte: geralmente é um registro para gerações futuras, né? Exalta conquistas de governantes. Essa pintura histórica aqui, ela está relacionada com o que, meus queridos? Olha só, com os fatos históricos que aconteceram em determinado país. Vou pegar um exemplo muito prático do nosso Brasil, por exemplo, né? Como é que nós conhecemos a história do nosso país? Através de pesquisa feita por estudiosos relacionado à formação do território brasileiro. Como foi que o território brasileiro começou a se formar, começou a ganhar forma, né? A população brasileira começou a se formar, seus costumes, com a vinda dos europeus, né? No livro de história a gente estuda o quê? Que quando os europeus chegaram no litoral brasileiro, quem eram os habitantes que estavam aqui? Os índios. Como é que a gente sabe isso? Como é que a gente vivenciou? Através do livro de história, nas imagens que ilustram os livros, as páginas dos livros, né? Passando pelo período da colonização, a gente vai ver histórias, imagens que relatam o contexto histórico, né? Depois veio o Brasil, tornou-se um país de império, né? Onde nós temos a figura do imperador, que foi o Dom Pedro, né? Onde a gente vê isso? Nos livros de história também. Os livros, além de relatar os contextos históricos, ilustram imagem através da pintura, tá certo? Que vai servir futuramente para os seus filhos, que irão estudar a mesma coisa, para se inteirar e conhecer o contexto histórico do nosso país. Assim como outros países têm esses contextos históricos, a Inglaterra, a França, etc. Certo? Então a pintura histórica tem esse papel, ok? Além da pintura histórica, nós temos aqui a pintura de natureza morta. Olha só, você já viu esse termo, natureza morta? É um termo curioso, né? Natureza morta. O que é isso, professor? Bom, é o seguinte, meus queridos, a natureza morta ela retrata o quê? Objetos do nosso dia a dia. Esses objetos também podem ser classificados como os seres inanimados, tá? Do nosso cotidiano. Por exemplo, o que vem a ser um ser inanimado?
São aquelas, que está no exemplo aqui. As frutas, por exemplo, que são apresentadas na imagem, as flores, livros, utensílios domésticos, certo? Isso são classificados como seres inanimados, objetos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que são retratados nas imagens. A imagem, essa imagem aqui retrata muito bem uma natureza morta. É uma obra de Paul Cézanne, né? Que retrata aqui a natureza morta com maçãs. Então a gente pode ver maçãs numa vasilha, um pequeno potezinho, uma jarra aqui do lado, tá certo? Seres inanimados, objetos do nosso dia a dia, que são considerados como os seres inanimados do nosso cotidiano. Então, isso, quando você vê uma imagem que apresenta objetos dessa forma, então você vai classificar como uma imagem de natureza morta. Correto? Beleza. Então, olha lá. Depois da natureza morta, nós temos a pintura abstrata. Também é uma outra gênero de pintura, uma outra forma de pintura. O que retrata essa natureza morta? Que objetivo ela tem? Trabalhar essencialmente com formas, linhas e cores. Representa elementos que não são o que? Figurativos. Então, olha só, é um gênero diferenciado de pintura, né? Ela trabalha essencialmente o que? 3 elementos comuns. A linha, que está sempre presente nesta pintura, as linhas, né? As formas, que são indefinidas. Por falar em formas, meus queridos, a diferença da pintura abstrata para um outro gênero de pintura está na forma, né? Ele diz aqui, a pintura abstrata apresenta formas indefinidas e os outros gêneros apresentam forma definida. A gente pode definir. Uma pintura que tem uma forma definida, a gente pode, por exemplo, ver uma imagem, uma tela com uma moto pintada, ou uma bicicleta, ou uma casa. Então, essa forma ela tem uma definição. Você pode dizer, esse desenho, essa imagem representa isso. A pintura abstrata, não. Esse exemplo, por exemplo, está bem prático aqui, ó, nessa imagem. A gente não dá para identificar, para dizer o que necessariamente é, mas a gente pode perceber o uso de linhas e vale ressaltar também que a pintura abstrata ela pode apresentar nas suas formas indefinidas alguns tipos de figuras geométricas, né? Mas que não tem uma forma de dizer que é tal objeto, tá certo? Outra coisa importante é que a pintura abstrata ela trabalha aborda muito nas suas formas indefinidas o uso das cores. Então, a pintura abstrata ela procura expressar o sentimento através das cores, né? Além das formas indefinidas. Tá certo? Tudo bem? Então, basicamente, as formas de pinturas são essas, comum que a gente pode ver nos nossos dia a dia. Tá certo? Beleza? Então, essa aqui era o que eu queria passar um pouquinho para vocês sobre as formas de arte, de pintura que estão presentes no nosso dia a dia, que a gente convive. Tá ok? Então, até breve. Fique com Deus.